Olá pessoal, está começando mais uma aula do Ciência da Hora. Eu sou o professor Wanderson Brito, sou professor de Matemática e de Física e hoje nós vamos trabalhar com a trigonometria do triângulo retângulo. Lembrando que os nossos estudos estão voltados para o macro, o EA e para o CIS, principalmente para você que vai fazer, que está no primeiro ano. Essas aulas sobre trigonometria vão ser muito fundamentais para você. E lembrando que se você quiser ajudar o canal, você pode dar seu like, pode compartilhar o nosso vídeo, principalmente compartilhar entre seus amigos, seus colegas, seu grupo de estudo, certo? Que você vai fortalecer bastante o canal e faz com que a gente produza cada vez mais conteúdos para você. Ok? E se você também, você pode contribuir deixando seu comentário aqui na barra de comentários, que nós temos o prazer de responder a todos. Se você tem uma dúvida, tem um questionamento, ou até mesmo se você tem uma crítica construtiva, você pode deixar aqui embaixo que nós vamos atender, ok? Então vamos lá, vamos começar com a trigonometria do triângulo retângulo. Primeiro nós temos a parte introdutória, né? E nós vamos trabalhar aqui com esse cara chamado, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o Pitágoras, né? Inclusive, ele desenvolveu o Teorema de Pitágoras, que relaciona os catetos de um triângulo retângulo com a sua hipotenusa. Mas o triângulo retângulo ele é chamado, ele tem esse nome porque ele forma um ângulo reto. Esse ângulo reto ele pode ser percebido bem aqui. Deixa eu só voltar bem aqui, ó. O ângulo reto é formado entre esse cateto e esse outro cateto, ok? E nós temos que algumas características desse triângulo retângulo é que ele vai ter uma hipotenusa, no qual aqui eu chamei de A, ele vai ter um cateto, que eu chamei de C, e ele vai ter outro cateto também, que eu chamei de B. Então, um triângulo retângulo tem uma hipotenusa e dois catetos. E é importante você lembrar que a soma do ângulo alfa mais o ângulo beta, ele vai te dar um ângulo igual a 90 graus. O ângulo alfa, ele se localiza bem aqui, mas o ângulo beta, ele está nesse outro extremo. A soma dele vai ser igual a 90 graus, justamente o tamanho, o valor do ângulo reto. Então, lembrando, triângulo retângulo tem uma hipotenusa e dois catetos. A hipotenusa ela é o lado maior do triângulo retângulo. Né? Então, seria esse lado aqui, ó, e ela está sempre oposta ao ângulo reto. E os catetos eles ficam ao lado do ângulo, ou seja, tem um cateto aqui e outro cateto desse lado, ok? Aqui nós podemos ver nessa figura, já é uma formação do Teorema de Pitágoras, né, que a gente vai ver melhor no outro slide. Então, aqui você tem o lado A, que é o cateto, o lado A, que é a hipotenusa, o lado B, que é o cateto, e o lado C também, que é o cateto, beleza? Então, aqui você pode observar, Pitágoras está falando aqui, né? Nós temos um outro triângulo retângulo. Aqui a gente vai começar a construir de uma maneira bem simples, como foi a formação do Teorema de Pitágoras, tá? Então, basicamente, a gente pode entender como isso. Eu tenho o triângulo A, B e C, e você observa o seguinte, o ângulo B, ele está relacionado com esse lado Bzinho aqui, certo? O ângulo C está relacionado com esse Czinho aqui. E o ângulo A está relacionado com o outro lado oposto a ele, que eu chamei de Azinho, certo? Então, sempre você vai ter uma representação assim, na maioria da literatura que você estuda, né? Você tem B, Bzinho, C, Czinho, Azinho, ok? Isso é importante que quando nós formos fazer a semelhança de triângulo, você vai precisar desses detalhes. E você observa também que nesse triângulo retângulo, olha só, o ângulo reto está aqui em cima, ó, nesse extremo. Lembrando que nós podemos rotacionar o triângulo. Nem sempre ele vai ser mostrado assim, ó, como é mais utilizado. Mas tem casos que ele vai estar rotacionado, então não tem problema nenhum. O que importa para você é identificar logo aonde se localiza o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, que nesse caso ele está bem aqui nesse extremo, onde está o ponto A, certo? Então, você tem do ponto A até esse extremo,
aqui podemos botar aqui uma outra letra, depois a gente vai representar, nós chamamos aqui de H, que é a altura do triângulo, ok? E essa altura, ela vai dividir o lado A, você observa aqui o lado A, ela vai dividir em duas partes, que eu chamei aqui de N, e aqui a outra parte eu chamei de M, certo? Então, essa altura vai dividir o lado A em duas partes, N e M, certo? E aqui nós temos algumas considerações, ó. De BH eu chamo de N. Bem aqui, ó, você tem o B, e bem aqui é um H, tá, pessoal? Bem aqui tem um H, não aparece, mas acho que foi um erro, mas tem aqui um H. Então, imagine que aqui tem um H. Então, dessa distância de B até esse H aqui, até esse extremo, eu chamo de N, como vocês podem ver na figura. É a metade do triângulo. De C a H, ou seja, de C até esse outro extremo, eu chamo de M, né? Que são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, ok? Olha só, se você tivesse olhar, é bem importante, ó. O triângulo retângulo, nesse formato, você divide ele em outros dois triângulos retângulos também. Ó. Você observa aqui a formação do ângulo de 90 graus, ó, representado aqui ó, por esse quadradinho e esse ponto. Quando você vê esse quadradinho e esse ponto, é um ângulo reto, ou seja, ângulo reto, triângulo retângulo. Então, aqui ó, você vê a formação de dois outros triângulos, tá? Aqui, ó, um triângulo aqui do lado direito e um triângulo do lado esquerdo. Por isso que ele chama de cateto. Ó. N e M são catetos, tá? Ok? Então, fique ligado nisso. Um triângulo formando outros dois triângulos, tá? Vamos passar para o próximo slide. E aqui nós vamos ter a construção do nosso teorema de Pitágoras, tá? Como vai se proceder? Então, você tem aqui três triângulos. Primeiro, o segundo e o terceiro, ok? Esses três triângulos nós vamos usar a semelhança de triângulo, tá? Aqui como ele está falando, a semelhança de triângulo está representada aqui, certo? Então, o que que acontece? Vamos considerar a primeira parte. Aqui, ó, considerando a semelhança entre os dois primeiros triângulos, ou seja, esse triângulo e esse aqui, nós obtemos o seguinte. C tá para H, certo? C dividido por H, B tá para M, ok? B tá para M, ó, B dividido por M, e A tá para B, ok? A tá para B. Se você observar aqui, ó, o ângulo reto está localizado bem aqui nesse extremo. O lado oposto a ele é a hipotenusa, certo? Que eu chamei aqui de A. O ângulo reto está localizado bem aqui. O lado oposto a esse ângulo reto é sempre a hipotenusa, que nós chamamos aqui de B. Então, você observa, hipotenusa com hipotenusa, A com dividido por B. Isso é semelhança de triângulo, tá, pessoal? E você faz cateto com cateto. O cateto C com o cateto H e o cateto B com o cateto M. Aqui o nosso triângulo está um pouco invertido, mas você pode rotacionar ele para que ele fique semelhante a esse aqui, ó. Aí você pode ver com mais facilidade como acontece essa semelhança. Então, aqui, da nossa primeira semelhança, já surge essa equaçãozinha aqui, ó. Você esquece a primeira e você vai pegar a segunda e a terceira. Fazendo a multiplicação cruzada, você encontra que b ao quadrado vai ser igual a vezes m, porque olha só, você multiplica aqui, ó, b vezes b, b ao quadrado, a vezes m, am. Então, aqui é a nossa primeira equação, tá? E a segunda equação que ele faz, que a vezes h é igual a b vezes c. Ele pega o seguinte, ele pega a última equação, né, a última igualdade, e compara ela com a primeira, faz a multiplicação cruzada, A multiplica H e B multiplica C, e encontra essa outra equação, ok? Então, vamos ficar bem atentos nessa primeira aqui que ele encontrou, B ao quadrado é igual a AM, que ela vai ser bem fundamental para encontrarmos o teorema de Pitágoras de uma maneira simplificada, tá? Então, nós temos também, pela outra semelhança de triângulo que nós podemos fazer, só que agora nós vamos comparar o primeiro e o terceiro triângulo, ou seja, o primeiro, né, esse aqui e o terceiro, nós vamos encontrar o seguinte. Ó. A hipotenusa do triângulo A, eu sei que é A. A hipotenusa desse terceiro triângulo, aqui, ó, aí o ângulo reto está bem aqui, ó, no extremo H, tá? No ponto H.
certo? O ângulo reto a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo reto, ou seja, bem aqui, ó. A hipotenusa vai ser o C, ou seja, hipotenusa com hipotenusa, A sobre C. E ele pega o cateto aqui, o cateto C, né, aqui desse lado, perdão, e divide por N, ok? Ou seja, hipotenusa com hipotenusa, cateto com cateto, beleza? Fazendo a multiplicação cruzada, você pode ver bem melhor aqui, ó, C multiplica C, porque olha só, esse C está aqui embaixo, dividindo, o outro está aqui em cima, ok? Então, se você multiplicar cruzado, é tipo x, você faz um x, né? Então, esse C de baixo multiplica com C de cima, fica C ao quadrado, ok? E esse A de cima multiplica com N de baixo, que fica a N, que nem essa nossa equação aqui de cima, beleza? Então, C ao quadrado é igual a A vezes N, compreendido? E aí, ele considera também a semelhança de triângulo entre os dois últimos triângulos. Podemos escrever, você observa aqui, ó, entre dois últimos triângulos, ou seja, o segundo e o terceiro, esse triângulo e esse outro triângulo, ele escreve que H está para N e M está para H, ok? E nós chegamos a essa equação, que H ao quadrado é igual a M vezes N. Lembrando aqui, pessoal, é multiplicação cruzada, tá? Tudo aqui que nós fazemos é apenas a multiplicação cruzada. Fizemos a semelhança de triângulo, certo? E agora, depois da semelhança, elas ficam em proporções, tá? Fazemos a multiplicação cruzada e chegamos a esse resultado aqui, ó. Que ele comparou o seguinte, ó, H está para N, ó, H está para N, ok? É um cateto com cateto. E M está para H. M é outro cateto. Esse M está para esse H aqui, ok? Como se você pegasse esse triângulo e invertesse ele, ó. Você pode inverter aí, ó, mantendo, é claro, os mesmos lados e os mesmos ângulos, tá? Você apenas inverte ele para o lado esquerdo, né, para o sentido anti-horário, e ele vai ficar parecido com esse aqui, e você vai comparando. É mais fácil de observar. Ok? Vamos passar aqui para outro slide. Deixa eu só ampliar mais um pouco aqui para ficar melhor a visualização. Aí nós temos o seguinte, né? O que ele está falando aqui? Ele diz o quadrado de cada cateto vale o produto de sua projeção sobre a hipotenusa pela hipotenusa, né? É aquelas projeções que a gente está fazendo, né? Aquelas relações que nós fazemos com os catetos e com a hipotenusa. A gente vai bem entender isso daqui a pouco, quando a gente chegar na parte da equação, tá? O produto da hipotenusa pela altura relativa a ela vale o produto dos catetos, né? Lembrando das equações lá em cima. O quadrado da altura relativa à hipotenusa vale o produto entre as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, certo? Isso daqui ele está apenas transcrevendo aquilo que a gente viu lá em cima, tá? No slide passado, tá? Ele só está escrevendo, né, de maneira extensa, certo? Você pode ver depois, lembrando que as nossas apostilas também você pode ter acesso, tá? Basta você entrar em contato com o número que está aqui embaixo na descrição. Lembrando que nossas apostilas estão todas voltadas para o macro da UEA e para o CIS, certo? Então, você que tem interesse, está estudando para essas provas, né, principalmente na área de matemática, física e biologia, você pode ter acesso a essas apostilas, tá? E agora nós vamos fazer algumas aplicações, certo? Em forma de exercícios. Lembrando que essa questão aqui, ela está na nossa apostila. Então, a questão 9, ela diz o seguinte, ela diz que a diagonal do retângulo da figura coincide com o lado do quadrado. Determine a área do quadrado. Então, aqui nós temos o nosso retângulo, que está em preto, e nós temos aqui o nosso quadrado, que está representado em vermelho. Você observa aqui que a diagonal do retângulo, desse extremo até esse, ela é justamente, como diz na nossa questão, o lado do quadrado, ou seja, é um dos lados desse quadrado que está em vermelho. E ele me informa aqui no meu desenho apenas o lado do retângulo. Um mede 8 centímetros e o outro mede 15 centímetros. Esse lado aqui mede 15 e esse
mede 8 do retângulo, certo? Não é o lado do quadrado, é o lado do retângulo. Então, eu preciso saber quanto vale essa diagonal aqui. Porque se eu sei quanto vale a diagonal, eu sei quanto vale o lado do retângulo, certo? O lado do quadrado. Então, vamos lá. Como eu posso fazer para calcular esse lado do quadrado? Só apagar aqui. Eu faço o seguinte. De cara, você já tem que olhar e observar aqui. Ó. Bem aqui forma um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Ou seja, aqui nós temos um triângulo retângulo. Para você calcular esse lado, como você já tem dois catetos, um vale 8, outro vale 15, basta você aplicar o teorema de Pitágoras. Então, aqui eu vou chamar esse lado de x, certo? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que x ao quadrado da hipotenusa, né, que no caso é o x, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 8 elevado ao quadrado mais 15 elevado ao quadrado, certo? Então, aqui repetindo, eu vou ter x ao quadrado, vai ser igual a 8 ao quadrado, é 64, né? Se você multiplicar 8 vezes 8, ele vai ver que é igual a 64, mais 15 ao quadrado, que é 225, certo? Somando aqui, 64 mais 225, você observa que essa soma dá 289, né? Quando você soma 64 mais 225, a soma é 289. 5 mais 4, 9. 6 mais 2, 8. Você repete esse 2 aqui. Então, nós temos lá a relação de potência e radiciação. Você tem um x elevado ao quadrado, ele está como potência, ele vai passar para o outro lado como raiz. Então, você encontra aqui que a raiz de 289. E nós sabemos que a raiz de 289 tem uma raiz exata, e essa raiz é justamente o 17, tá? Perdão, deixa eu só apagar aqui para fazer melhor para vocês. Aqui nós temos a raiz, que vai ser 17, tá? 17. Você pode observar o seguinte, raiz sempre vai ter um valor positivo e um negativo. Nesse caso, como é medida sempre nós utilizamos o valor positivo, né? Você não pode dizer que o comprimento da sua sala é de menos 10 metros. Sempre é um valor positivo, é modular, ou seja, o valor do comprimento da minha sala é 10 metros, certo? Então, aqui do mesmo modo, como é medida de lado, vai ser sempre o valor positivo, que no caso ficaria 17 centímetros, já que a unidade de medida aqui é o centímetro. Então, nós encontramos o valor de x, justamente esse valor aqui, ó, dessa lateral. Bom, se a gente lembrar lá dos básicos de retângulo, né, da trigonometria, mais precisamente da área de figuras geométricas, né? Se você lembrar, você sabe que para calcular, como ele quer saber a área do quadrado, para calcular a área do quadrado, vou botar aqui de amarelo, a área do quadrado, basta você elevar o lado ao quadrado, certo? Você eleva esse lado aqui ao quadrado, ok? Porque todos os lados do quadrado são os mesmos. Por exemplo, esse lado aqui é o mesmo desse, que é o mesmo desse, certo? Que é o mesmo desse aqui, aonde encontra o x. Por exemplo, nós encontramos aqui que x vale 17. Então, esse lado aqui vai valer 17. Esse outro também vai valer 17. E esse aqui vai valer 17. Então, basta substituir esse valor de 17. Logo, A vai ser igual a 17 ao quadrado, né? E vamos ter aqui, só apagar aqui para vocês, vai ser igual a 17 elevado ao quadrado. E 17 ao quadrado, nós acabamos de ver agora há pouco,
né, vai chegar ao resultado de que essa área seria como? Essa área seria igual a 289, tá? Então, só relembrando aqui os conceitos de potência. Se eu sei que raiz de 289 é 17, então 17 ao quadrado é a mesma coisa que 289. Então, aqui a minha área total seria 289, certo? Aqui nós temos a questão 15, lembrando que nós estamos resolvendo a questão da nossa apostila, tá? Se você quiser ter acesso à nossa apostila, basta entrar em contato com o número que aparece aqui embaixo na descrição. Então, a questão 15 da nossa apostila, ela diz o seguinte: uma escada de 4 metros de comprimento está apoiada em uma parede, num ponto distante 2 metros do solo. Qual é a distância do pé da escada à parede? Então, aqui eu fiz essa figura para vocês. Essa questão aqui ela não apresenta desenho, então é necessário que você desenhe para que você possa ver melhor como ela está sendo trabalhada. Então, aqui de vermelho nós temos a nossa escada e ele diz que o comprimento dela é de 4 metros. Desse lado aqui, em amarelo, nós temos justamente a nossa parede. E ele diz que ela está a uma distância de 2 metros ao solo, ou seja, o solo está representado aqui em azul. Então, essa parede ela tem a distância de 2 metros. E ele quer saber justamente qual é o tamanho, né, qual é a distância do pé da escada até a parede, ó, desse extremo aqui até esse, né? Se você olhar bem, aqui já tem o formato de um triângulo retângulo, já tem a formação de um ângulo reto. Bem aqui, ó, você pode observar bem isso aqui. Deixa eu pegar nossa caneta, bem aqui, ó. Aqui tem a formação do ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, ou seja, aqui eu tenho um triângulo retângulo novamente. Lembrando que o triângulo retângulo ele é caracterizado justamente pelo ângulo reto. Aí fica fácil de ver, porque se eu não tenho essa distância aqui, eu posso chamar ela de x e aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, agora a hipotenusa sempre está oposta ao ângulo reto, que no caso seria aqui a nossa escada, então seria 4, deixa eu só pegar aqui para você, só apagar aqui, tá, para ficar melhor a escrita, ficaria 4 elevado ao quadrado, que vai ser igual, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 2 ao quadrado mais x elevado ao quadrado, certo? 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais x elevado ao quadrado. E agora basta eu resolver. Eu tenho 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, que aqui vai dar 16, igual 2 ao quadrado, que vai dar 4, mais x ao quadrado, que é a variável que eu quero encontrar, eu apenas repito, x elevado ao quadrado. Ok, lembrando lá das operações básicas da matemática, eu quero encontrar a variável x, então ela tem que ficar isolada de um lado, né, da igualdade, pode ser o lado esquerdo ou o lado direito, tanto faz. Então eu vejo aqui que o 4 está positivo desse lado direito da igualdade, mas eu posso passar esse 4 para o outro lado, né? Ou seja, ele está do lado direito, passar para o lado esquerdo, só que a operação dele vai ser trocada. Em vez de ele ficar positivo, ele vai ser negativo. Então, eu teria aqui 16 menos 4 igual a x elevado ao quadrado. Peço que vocês perdoem um pouco a escrita, mas acho que dá para compreender. Então, 16 menos 4, você sabe que é 12. Né? Você tem 16 menos 4 vai ser igual a 12, que vai ser igual a x ao quadrado. Como eu quero encontrar o valor de x,
e aqui está como potência, eu vou passar para o outro lado como sendo raiz. Então, aqui ficaria x igual a raiz de 12, certo? X igual a raiz de 12. Beleza, posso tirar a raiz de 12, ela não tem a raiz exata, mas eu sei que se eu multiplicar 4 vezes 3, isso é igual a 12. Então, eu posso botar aqui, ó, 12 é a mesma coisa que 4 vezes, desculpe, deixa eu só apagar aqui, 4, né? 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. 4 vezes 3. Vou até melhorar aqui, ó, sinal de multiplicação. 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Vou botar a raiz, certo? Então, 4 vezes 3 é 12. Lembrando da aula de radiciação, lembrando que, senhores, esse material está tudo disponível para você, tá? Nós temos aula material de matemática, de física e de química. Todas essas propriedades básicas, caso você não lembre, você pode ter acesso a elas. Nós temos todo o material preparado para você. Então, continuando aqui, nós podemos aqui dividir, né, essa raiz, dividir entre aspas, é como se ela fosse tanto por 4 quanto por 3, certo? Já que eles estão no mesmo índice, o índice é 2 e é uma multiplicação, então eu posso distribuir essa raiz por 4 e por 3. Então, o meu x ficaria, raiz de 4 é 2, raiz de 3 não tem exato, então eu posso repetir aqui. 2 raiz de 3. Então, essa distância aqui, x, seria 2 raiz de 3 metros, tá? Deixa eu só tentar escrever melhor aqui para vocês. Então, a distância seria 2 raiz de 3 metros, tá? Porque a minha unidade de medida é o metro, então aqui esse x valeria esse valor. Ok? Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários aqui abaixo, certo? Lembrando que nós temos o material. Esse material é para você se preparar para o CIS e para o macro da OEA de 2021, certo? Vamos ter também a nossa aula intensiva, tá? Nas disciplinas de matemática, física e biologia, onde nós vamos abrir a turma e você pode entrar nessa turma, né? E nós vamos fazer vários estudos, trabalhar muitas questões que podem, né, que geralmente são cobradas na prova. Tá? Muito obrigado, até a próxima.